Conosco hoje, Denise Reinhardt, assessora técnica do CONASEMS e que hoje será a mediadora desse evento. Teremos também os debatedores Cristiane Martins Pantaleão, vice-presidente do CONASEMS, Richan Hamida, diretor financeiro do CONASEMS, e Mauro Junqueira, secretário executivo do CONASEMS. Conosco também Simone Ferreira, coordenadora educacional da Faculdade Suprema, que é parceira do CONASEMS na realização do curso Ser Gestor SUS. Ela também vai selecionar algumas perguntas aqui para o nosso webinário. Bem, agora eu passo a palavra para a nossa mediadora Denise Reinhardt, que vai anunciar a nossa palestrante do dia. Denise, tudo bem? Tudo pronto? Tudo bem, Bob. Muito obrigada. Olá a todas e todos. É um prazer estar aqui presente em mais um webinário discutindo desafios da execução orçamentária no SUS. E neste curso que foi pensado carinhosamente para a gestão municipal do SUS e seus tantos desafios. Para conversar conosco sobre esse tema, vamos chamar a nossa palestrante, conhecida de muitos, a nossa assessora técnica do CONASEMS, Blenda Leite Pereira. Blenda, seja muito bem-vinda, é com você. É sempre bom conversar com todos vocês. Estou vendo aqui pelo YouTube vários, a gente conhece as pessoas, acaba que tem esse debate, esse diálogo sempre contagiante a respeito de um tema, às vezes tão espinhoso, que é a gestão orçamentária e financeira dos recursos que financiam o Sistema Único de Saúde. Então, para mim, é sempre uma honra e um prazer conversar com todos vocês. Nós estamos finalizando as aulas 8 e 9, e que agora, com esse seminário, a gente coroa esse debate que é tão importante e tão necessário para fazer uma gestão mais eficiente do Sistema Único de Saúde. Eu fiz uma apresentação, o Silvio vai me ajudar a fazer a apresentação. Silvio. Só um minutinho, por favor. Estamos tendo uma falha técnica aqui. Em seguida, Blenda, nós já vamos retomar com a sua palestra sobre os desafios da execução orçamentária no SUS. Enquanto a gente soluciona, aguardamos mais alguns segundos. Ok, Blenda, agora sim estamos ok. Volto com você, por favor. Bom, então vamos lá. Na aula 8, o que a gente conversou para gestão orçamentária e financeira, conversamos um pouco sobre a questão dos mínimos constitucionais, as obrigações constitucionais, ou seja, com as fontes seguras de financiamento, onde que as 3 esferas de governo obrigatoriamente precisam aplicar parte dos seus tributos em ações e serviços públicos de saúde, cada um com a sua metodologia, tendo o município como mínimo obrigatório os 15%, o Estado 12% e a União sobre o limite do teto, né, de gastos, onde que é atualizado a sua despesa do exercício anterior via o índice de preços do IPCA. Então, essa é minimamente as informações do que seria para os percentuais para aplicação nos mínimos constitucionais. Mas quando a gente fala em mínimo constitucional e gastos em saúde, é bom a gente sempre relembrar o que são gastos com saúde, né? Quais são as despesas que podem ser consideradas como ação em serviço de saúde. E essa definição, ela está bem clara na Lei Complementar 141, que é de 2012, onde trouxe nos seus artigos 2º e 3º as definições de gastos em saúde. Próximo. Existe um critério para isso, né? A imagem ela não está muito boa, mas espero que vocês consigam visualizar.
O que são? Alguns exemplos que a gente colocou e os critérios para ser considerado ASP. Primeiro, a questão dos princípios, atender aos princípios do SUS, ou seja, aqueles 14 princípios que estão na Lei 8080 para ser considerados como despesas em saúde. A conformidade com os planos de saúde, ou seja, qualquer despesa que você for fazer, ela tem que estar presente e estar conforme no seu plano municipal de saúde. Essa é uma das informações necessárias para vocês entenderem como que é o gasto em saúde, né? Então, assim, essa é uma informação importante, né? Essas despesas têm que estar dentro do seu plano de saúde. Ser de acesso universal. O SUS é direito de todos e dever do Estado, e aí o acesso universal, igualitário e gratuito é importante, ou seja, as despesas do SUS, em nenhum momento ela pode ser cofinanciada pela pessoa, pelo munícipe. Ele é gratuito e universal, né? Ou seja, para todos, sem nenhuma limitação ou nenhuma distinção de pessoas. A questão de ser específico do setor saúde, ou seja, eu não posso dedicar recursos do SUS para outras áreas, que não seja específica para a saúde. Movimentada dentro do Fundo de Saúde, daí a importância do Fundo Municipal de Saúde. As despesas que são consideradas com saúde, elas têm que ser pagas por meio das contas do Fundo de Saúde. Mas o dinheiro está lá na conta da prefeitura, ele tem que passar pelo Fundo de Saúde, ou seja, ele tem que ser depositado na conta, né, do Tesouro de contrapartida municipal, o dinheiro tem que sair do fundo para ser considerado gasto com saúde. E aí o artigo 3º, eu coloquei aqui alguns exemplos para que vocês possam verificar quais são exatamente as informações, os gastos que são com saúde. Então, essas são as informações importantes que vocês não podem desconsiderar. Aqui eu pus só alguns exemplos para vocês verificarem do que é que eu estou falando, mas o artigo 3º ele é bem claro e o legislador foi muito assertivo e até para respaldar o gestor no que é gasto com saúde e o que o secretário de saúde pode pagar com dinheiro do SUS e pode utilizar os recursos do Fundo de Saúde. Já no próximo slide, o legislador, dentro do próprio Lei Complementar 141, no artigo 4º, ele coloca o que não pode ser considerado com gastos em saúde. Isso é importante, porque o volume de recursos dentro da prefeitura e dentro da Secretaria de Saúde, do Fundo de Saúde, é muito grande. E aí, às vezes, muitos acham que a saúde tem dinheiro, então pode pagar tudo lá dentro. Não, não pode. Existem limitações para isso. Então, mesmo que seja da área da saúde, vários itens você não pode considerar como gasto com saúde. E aí vem questão de aposentadorias, assistência à saúde, que não atende ao acesso universal, clientela fechada, por exemplo, a questão da merenda escolar, ações de assistência social, ou seja, que tem um cunho de medida socioeconômica, ele não pode ser considerado como saúde. De novo, o legislador ele foi muito assertivo quando ele coloca isso para resguardar. Por isso que a gente fala que a Lei 141 ela é o livro de cabeceira do gestor e tem que ser mesmo quando no tocante a considerar o que é e o que não é ação em serviço de saúde. Então, independente da esfera ou de repasse, essa norma ela é geral. Então, tanto para Estado, quanto para o município, quanto para a União, os gastos com saúde devem obedecer o artigo 2º, 3º e 4º como não gasto com saúde. Isso aí é de suma importância para que a gente possa prover realmente ação e serviço de saúde. Próximo. Nós conversamos também sobre os instrumentos de gestão, né? Os instrumentos de planejamento orçamentário. E nessa, falamos um pouco sobre o PPA, sobre a LDO e sobre a lei orçamentária. Próximo slide, por favor.
Então, nesses 3 instrumentos que devem dialogar diretamente com os instrumentos de gestão, que aí vem o plano da saúde, que é o Plano Municipal de Saúde, que é a Programação Anual de Saúde, e o RAG, que é o Relatório Anual de Gestão, esses instrumentos da saúde, ele tem que estar diretamente sendo dialogado e conectado com os instrumentos de gestão orçamentária. Então, essas informações são importantes porque eu preciso, para eu gastar bem, eu preciso planejar melhor ainda. Então, essas informações são de fundamental importância para que eu possa fazer uma gestão mais eficiente. Nós também conversamos na aula sobre o planejamento orçamentário e a estrutura orçamentária para a gente organizar o nosso orçamento, né? Então, essa classificação é importante no tocante a responder algumas perguntas. Parece que a apresentação caiu. É o próximo slide. O próximo, por favor. Bem, e aí essas perguntas. Então, quando a gente fala, olha, na aula 8, ou seja, vamos entender como se faz uma programação orçamentária, né, de uma despesa. Como eu tenho que programar? Na realidade, eu não tenho que saber os códigos orçamentários. O que eu tenho que saber, na verdade, é responder essas perguntas, que é o mais importante. Para você fazer um planejamento orçamentário, essas respostas, né, elas precisam estar com você, ou seja, tem que ser respondidas, né? Ou seja, essas perguntas. Qual é o orçamento? Qual órgão? Ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade orçamentária, ela é o Fundo Municipal de Saúde, porque tem uma norma, que é a LC 141, que traz a obrigatoriedade do Fundo de Saúde ser uma unidade orçamentária e gestora, né? Qual é a função? 10, que é a função saúde. A subfunção, as únicas códigos e os únicos agrupamentos que ele tem orientação nacional, ou seja, para a contabilidade pública, é a função e a subfunção, que são o agrupamento vinculado à função saúde, que são as subfunções da saúde. Essas são comuns às 3 esferas. Os demais códigos vai depender da sua organização. Né? E aí, mais uma vez, é importante a gente deu como referência, né, o Manual Técnico de Orçamento e o Manual de Demonstrativos Fiscais, que foram elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional para orientar vocês disso, né? Quais são essa questão da estruturação. Mas essas perguntas, elas têm que ser respondidas por quê? Para quando eu abrir o orçamento, eu consigo fazer uma leitura mais tranquila. Independente dos códigos, eu sei que para ampliar a equipe de atenção básica, por exemplo, eu vou ter que fazer qual ação que eu vou colocar esse objeto e essa meta minha, e essa diretriz, né? Qual que é a forma que eu vou ter que implementar, qual que é a unidade de medida que eu vou fazer isso. Então, isso aí é importante, essas perguntas eu preciso responder para facilitar a minha programação orçamentária. Próxima. A mesmo item da página de 5, na questão da materialização, né, do cumprimento desse objetivo. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pagar com despesa corrente, é manutenção, é custeio, ou eu vou construir uma unidade básica, né? Que tipo de despesa eu vou ter, se eu vou pagar pessoal, se eu vou contratar serviço de terceiros, pessoa jurídica, ou o que eu vou fazer, que tipo de despesa que eu vou ter. Qual que é a modalidade de aplicação? No caso dos municípios, geralmente é aplicação direta, se não é transferência à instituição sem fins lucrativos, o que for, mas geralmente é a aplicação direta, que é a 90, enfim, da aplicação direta, que é ele mesmo que vai fazer esse tipo de gasto. E vai abrindo nos itens quanto à questão das metas e responder essas perguntas. Novamente, vocês não têm que memorizar códigos. Vocês precisam
saber responder essas perguntas, que vai facilitar novamente para o planejamento orçamentário. E aí vem eu resolvi colocar, hoje eu conversando um pouco com a nossa vice-presidente, o cuidado que se tem que ter quando você faz uma programação orçamentária. Próximo, por favor. O que deve ser considerado na hora que eu faço essa programação orçamentária e, principalmente, os equívocos que comumente são feitos e que a gente tem que retificar se estiver tendo isso nos nossos municípios e nos orçamentos municipais. As subfunções, como eu disse, e a função saúde, ela é comum das 3 esferas. E aí esse cuidado, por exemplo, quando a questão da programação orçamentária na distribuição de medicamentos. A farmácia básica, por mais que ela seja para atender, né, as ações de atenção básica, a farmácia básica é a aquisição de medicamentos. E para isso, existe uma subfunção específica que é o suporte terapêutico e profilático. Que nome é esse? Nós estamos falando de uma nomenclatura de 99 e que ainda hoje é utilizada e não foi modificada. Mas esses são alguns equívocos que coloca e que implica diretamente no seu gasto com medicamento. Porque na hora que vamos olhar, ou o governo vai olhar, os estudos demonstrar o que eu gastei de medicamento, se eu não coloco na subfunção correta, eu não consigo visualizar que eu gastei isso em medicamento. Então, essas informações são importantes. A correta classificação vai remeter à correta organização e alimentação, por exemplo, do CIOP, que é um sistema orçamentário. Se eu faço uma correta programação orçamentária, obrigatoriamente e necessariamente você vai conseguir fazer uma alimentação correta do seu sistema, do CIOPS, como a gente disse, ele é obrigatório e é bimestral. Próximo. Vamos falar um pouco agora sobre a questão dos fundos de saúde. Bom, está sendo um pouco rápido, porque na realidade o próprio webinário ele é, né, um consolidado de tudo que a gente já viu, né, ao longo das aulas 8 e 9. Então, os fundos de saúde, por que é importante eu ter ciência do que é o fundo? Primeiro, porque ele tem que ser por lei, ou seja, a Câmara de Vereadores do município tem que aprovar. É obrigatório, né, ter uma lei de criação do Fundo Municipal de Saúde, é onde eu vou prever que receita que entra nesse fundo e as despesas que são realizadas com os recursos, né, do Fundo de Saúde. Tem que ter o plano de aplicação, que na realidade é a programação anual de saúde, seu plano de saúde, nada mais do que isso, é o seu orçamento, que você olha para ele, que você faz seu planejamento praticamente diário. Então, esse é o plano de aplicação dele. Ele tem que integrar a lei orçamentária e ele é uma unidade orçamentária e gestora. Essa é uma das coisas mais importantes. Ele tem que estar, ele é financeiro, mas ele também é orçamentário, à medida que ele obrigatoriamente tem que ser uma unidade orçamentária. A vinculação à Secretaria de Saúde, ou seja, o gestor, ele necessariamente tem que ser o gestor e ordenador de despesa, né? Na disciplina 9, a gente falou muito sobre isso, da importância, né, de ter o gestor como ordenador da despesa. Afinal de contas, se ele é da direção do Sistema Único de Saúde local, não é só assistencial, ele é financeiro também, está lá na Lei 8080, então, necessariamente tem que ser o secretário. Ele pode dividir com alguém, mas a responsabilidade é do secretário municipal de saúde. E a prestação de contas, que é obrigatório, que está nos quadrimestrais e no relatório anual de gestão. Pois bem, e aí, fazendo esse compilado rapidamente sobre a questão do que é em comum com as 3 esferas, e principalmente na questão do orçamento e da organização dos fundos de saúde, vamos falar mais um pouco agora sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais. Ou seja, como eu devo aplicar os recursos que são transferidos fundo a fundo, né, a estados e municípios. Próximo. Bom, vamos lá. O repasse fundo a fundo, próximo. O repasse fundo a fundo, na realidade, é um mecanismo criado para que
os fundos de saúde se comuniquem e façam as transferências para o financiamento necessário à ação e serviço de saúde. Ele só pode ser mediante lei, né? Então, o fundo a fundo, ele só pode como fundo público e ente público, ou seja, o fundo a fundo não é um mecanismo que é utilizado, por exemplo, para que o Fundo Municipal de Saúde utilize passe recurso, por exemplo, para a contratação de uma unidade sem fins lucrativos, por exemplo. Aí são outros mecanismos de repasse e de contratação. No caso do fundo a fundo, é só realmente de fundo público para fundo público. Então, essa é uma questão importante. Vamos fazer, o fundo a fundo é só isso, é onde que o Fundo Nacional de Saúde repassa recursos para o Fundo Estadual e Municipal e nos casos que o Fundo Estadual de Saúde passe recurso para o Fundo Municipal de Saúde como sistema de cofinanciamento do Sistema Único de Saúde. No caso do Fundo Nacional de Saúde, o repasse ele é organizado, o Fundo Nacional de Saúde organizou o repasse dos recursos em blocos de financiamento. Próximo. Então, nós temos o bloco de manutenção e o bloco de estruturação. Isso é uma luta histórica do CONASEMS, que a gente vem defendendo há muito tempo, a questão da redução do número de caixinhas e dando maior autonomia da gestão. E aí, desde 2017, a gente tem somente 2 blocos de financiamento e a proposta era somente 2 contas bancárias. E aí a gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, sobre os saldos e o número de contas ainda existentes nas contas municipais e a nossa preocupação quanto a isso. Próximo. Então, os blocos de manutenção e o bloco de estruturação, hoje, são as 2 contas onde o Fundo Nacional de Saúde faz esse repasse. Existem algumas condições de repasse, são os condicionantes que o Fundo Nacional de Saúde pode passar o recurso, transferir para os municípios. O município primeiro tem que ter conselho instituído e em funcionamento. Conselho Municipal de Saúde, que é já uma definição e uma determinação legal da necessidade do Conselho Municipal de Saúde. A questão da instituição e funcionamento do Fundo de Saúde, o fundo só vai repassar esses recursos para um fundo de saúde, para o Fundo Municipal instituído e em funcionamento, que as despesas estejam dentro do Plano Municipal de Saúde, daí a importância do Plano de Saúde ser atual e vigente, para que essa condição seja satisfeita. O RAG, ou seja, tem que demonstrar que o relatório anual de gestão seja apresentado ao Conselho de Saúde, essa é importante, e a alimentação e atualização dos sistemas de informações do DataSUS e do SUS, ou seja, é necessário que o município mantenha a alimentação dos sistemas de informações atualizadas para que continue o repasse dos recursos. Próximo. Existem algumas questões também sobre a questão da aplicação dos recursos, né, que deve ser aplicados no próprio bloco, ou seja, recurso que chegou no bloco de manutenção só pode ser gasto, né, para o bloco de manutenção, as ações constantes, novamente, no Plano Municipal de Saúde, na Programação Anual de Saúde e cumprimento dos atos e compromissos na realidade, nas portarias, né, que originaram o repasse, vinculando dessa forma ao programa de trabalho do OGU. O que significa isso? Significa o seguinte: se eu passo recurso para o piso da atenção básica, existe lá uma ação orçamentária chamada Piso da Atenção Básica Federal. Para que eu vou gastar esse dinheiro? Atenção básica. É isso. Nada mais do que isso. Não existe mais aquelas inúmeras caixinhas dentro da atenção básica. Não. O que vocês têm que executar são ações de atenção básica que estão previstas dentro do seu Plano Municipal de Saúde, da sua Programação Anual de Saúde. Essa é a autonomia da gestão. Ou seja, você tem que ter essas ações previstas que foi construído no seu plano, e aí tem o cofinanciamento federal para essas atuações. O que é o bloco de manutenção, rapidamente? Próximo. É para manutenção da prestação de serviço, nada mais do que isso, né? Ou seja, é o que você faz no seu dia a dia
as despesas que você tem no seu dia a dia para manutenção e na prestação das ações de serviços para financiamento de ações de serviços de saúde. Basicamente é isso, incluindo que aí veio a nova redação da portaria, incluindo reformas e reparos, ou seja, o bloco de manutenção veio para isso. Até reforma eu vou poder fazer com esses recursos que estão lá repassados, lógico, dentro da ação orçamentária que repassou. Se o recurso foi para atenção básica, as reformas das unidades básicas de saúde, por exemplo, eu posso estar realizando com os recursos que foram para o PAB. Próximo. E aí vem o bloco de estruturação. O bloco de estruturação, na realidade, é quando o Ministério da Saúde for financiar essas ações, elas vão passar, ele vai repassar o recurso nesse bloco de estruturação. Então, quando o Ministério tiver um programa para aquisição de equipamentos, ele vai repassar para esse bloco. A mesma coisa de obras e construções novas. Se é para construir uma unidade básica de saúde, ele vai repassar esse recurso pelo bloco de estruturação. A mesma coisa de reforma. Quando tiver uma obra de reforma, ele vai destinar esse recurso por meio do bloco de estruturação. Mas é essa que eu falo das diferenças que a gente tem que ter cuidado na hora de fazer a nossa interpretação. Quando a organização de repasse não pode se confundir com a forma de aplicação do recurso. Por que eu estou falando isso? Reforma. Quando ele for passar para a reforma o recurso, se o Ministério for, por exemplo, requalifica o BS que tem reforma, aí ele vai passar o recurso pelo bloco de estruturação. Isso não quer dizer que você não possa utilizar o bloco de manutenção para fazer a reforma dele, porque já tem uma autorização da realidade, do motivo, da finalidade do bloco de manutenção, que é para isso. Né? Então, assim, essa sempre é um problema que o povo tem. Mas está lá no bloco de estruturação. Estruturação é a forma de organização do repasse pelo Ministério da Saúde. A aplicação é de outra coisa. E aí vem a questão de que vocês façam a justificativa por que eu preciso daquela despesa para manutenção, né, das ações e serviços do SUS. Bom, aqui é só por próximo, é só para vocês verem sobre a questão da vinculação e a questão das ações orçamentárias que oneram do OGU, da União, só para vocês terem uma ideia, não precisa se aterem a isso, está lá no site do fundo. Próximo. E aí a questão obrigatória da prestação de contas, né? Então, ou seja, do relatório anual de gestão, dos relatórios quadrimestrais, tanto as audiências públicas, a necessidade de você fazer uma prestação de contas onde que tenha o detalhamento de todas as ações que foram feitas e que foram realizadas ao longo do exercício, culminando também que inserindo essas informações da alimentação dos CIOPs, claro, no relatório anual de gestão. Então, é bom vocês alimentarem os CIOPs primeiro, para que após a alimentação dos CIOPs, vocês façam a inserção dessas informações no relatório anual de gestão, porque é interessante, inclusive no tocante à apresentação de indicadores e tudo mais, para que vocês possam visualizar melhor como é que foi o comportamento, né, das contas do seu município, do orçamento. Bom, vamos conversar um pouco agora sobre os saldos nas contas. Bom, a gente falou um pouco sobre a questão da aplicação dos recursos, a organização dos repasses, e a gente ainda tem, o CONASEM já vem há algum tempo se empenhando e dedicando a solucionar os problemas das contas e dos altos saldos nas contas dos municípios no tocante aos recursos federais. Então, nós estamos falando hoje, esse valor é de 30 de agosto de 2021, a gente tem 108 mil contas abertas. Quase metade dessas contas estão zeradas. Então, o CONASEM já pediu ao Fundo Nacional de Saúde que faça o fechamento imediato dessas contas, junto, né, à Caixa Econômica e ao Banco do Brasil, que essas contas zeradas já
sejam fechadas para a gente reduzir o número de contas. O que vocês vão ter que fazer? Primeiro, identificar junto à Caixa e ao Banco do Brasil essas contas. Existem também outras formas de consulta que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. As contas anteriores a 2017, dos antigos blocos, elas não recebem mais dinheiro das contas do Fundo Nacional de Saúde. E não devem ser utilizadas para movimentação de recurso próprio ou transferido, por exemplo, da esfera estadual. A gente pede, inclusive, que não seja feita a movimentação, porque à medida que você bota dinheiro nessa conta, mesmo ela não sendo conta recurso federal, ela acaba impactando na aferição dos saldos, ou seja, esses valores aqui pode ser que tenha menor, porque tem recurso estadual aqui nesse valor, né, de contrapartida e de recurso próprio, às vezes, e aí impacta na aferição desses saldos. Ou seja, além do mais conta federal, ela tem também uma questão de abre a obrigatoriedade de órgãos de controle fazerem de recurso federal, olhar para essas contas e verificar, fazer auditorias, porque essa conta ela é federal, então os recursos lá eles adquirem uma característica federal também, e inclusive na aplicação dos recursos. Então, assim, muito cuidado na movimentação dessas contas com recursos que não são, né, de repasses federais. Próxima. Aí eu abri um pouco aqui, e aí depois no debate a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ou seja, próxima. Nós temos nas contas antigas, né, dos antigos blocos, antes do bloco dos antigos 5 blocos, nós temos 94 mil contas dos antigos blocos de custeio, que é aquele bloco de atenção básica, assistência farmacêutica, bloco de gestão, nós temos 45 mil contas e 1 bilhão nas contas. Esses recursos são recursos de custeio, que já deveriam ser já realizados esses recursos, ou seja, já executados. Na conta do bloco de investimento, que são as antigas contas, porque o Ministério abria cada conta por proposta, nós já temos em torno de 48 mil contas, 1,3 bi. Então, assim, já utilizou esse recurso, ou seja, já cumpriu o objeto de repasse, esse dinheiro é saldo. Se for saldo, ainda tem outras possibilidades de você aplicar esse recurso, demonstrar que você já cumpriu o objeto e gastar esse recurso. São as dificuldades que está tendo para executar os recursos dos antigos blocos e que nem tem mais repasse federal. E é importante para a gente olhar para as nossas contas e ver de que forma a gente pode executar um recurso que está lá. Já nas contas do bloco de custeio SUS e Investe SUS, que é o maior valor, mas por quê? O Ministério ainda repassa todos os meses dinheiro que é de caráter continuado nessas contas. Então, assim, por mais que vocês estejam executando, os saldos também vão ser altos, uma vez que existe aí um capital ainda de repasse nessas contas, ou seja, tem recurso Covid, tem recurso PAB, tem recurso MAC, tudo ainda é repassado nesses valores. Ou seja, esse é o cuidado, ou seja, olhar para ele qual a dificuldade que vocês estão tendo na execução desses recursos, que são também de caráter continuado. O que a gente observou? O Ministério abriu 11.136 contas em 2018. Hoje nós temos 13 mil. Por quê? Aqui, técnico, com a palestra da assessora técnica Blenda Ferreira, assessora técnica do CONASEMS, mas eu volto aqui um pouquinho com a Denise. Denise, é uma palestra densa, né? São vários detalhes, informações muito relevantes para os gestores municipais, né? Exatamente, Bob. Por isso que os nossos comentaristas, convidados,
que estão aqui nos aguardando para tecer comentários sobre a apresentação, são pessoas de extrema experiência na gestão. A gente tem aqui o Mauro Junqueira, ex-gestor, ex-presidente do CONASEMS e hoje secretário executivo. Temos também, como você já apresentou, né, o Hisham Hamida, nosso diretor financeiro, secretário de Pirenópolis, e Cristiane Martins Pantaleão, gestora de Ivaiporã, vice-presidente do CONASEMS. Nossos convidados são extremamente experientes, vão debater conosco, tecer comentários sobre sobre a apresentação da Blenda e responder as perguntas que estão sendo encaminhadas para nós, selecionadas do chat. Denise, nós já teríamos algumas perguntas até que se restabeleça a conexão com a assessora técnica Blenda? Já temos, sim. Já temos? Já. Temos uma pergunta, Bob, que eu vou direcionar a Cristiane Martins Pantaleão, que é a seguinte: posso utilizar recursos da saúde para ações de castração de animais? Cristiane, muito obrigada pela sua presença. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Uma satisfação estar aqui novamente com vocês. A gente sabe o sucesso que são esses webinários, porque é uma forma da gente tornar mais participativo esse curso que a gente está fazendo com tanto carinho, né, para os profissionais de saúde, técnicos, gestores de todo o país. O CONASEMS vem buscando cada vez mais fazer a educação permanente acontecer também na gestão, né? E é isso. Então, estou muito feliz com a participação de todos e a gente está aí. Eu acho que hoje é um webinário bem importante. Eu recebo muitas ligações, visitas, o tempo todo de gestores, técnicos, perguntando, pode gastar com isso, pode gastar com aquilo. Falei, olha, acho que esse webinário vai dar o que falar. E é claro que a gente espera que está apoiando no que for possível. Então, com relação a essa pergunta, não, né? Esse não é tido como um gasto de saúde, o gasto da castração. Esse, ou ele tem que ser feito com recurso livre ou vinculado ao meio ambiente. Denise, mais alguma pergunta que a gente possa encaminhar? Sim, temos sim. Nós temos aqui muitas perguntas a respeito de execução do recurso, mas eu vou passar para o Mauro Junqueira uma pergunta que veio logo no início e que ela é bem longa, tá? Eu vou fazer a leitura dela aqui. Quem define os códigos? A Secretaria de Saúde? O Conselho Municipal? A Secretaria de Planejamento? O prefeito? Ou um projeto a ser aprovado em Câmara ou Assembleia? E os códigos são publicizados em diário oficial ou similar? Como fazer a busca e aprofundar os conhecimentos a nível de estrutura municipal? A LOA já vem com os referidos códigos discriminados ou presumidos? Mauro, é com você. Denise, boa tarde, Bob, boa tarde a todos. A Cristiane Pantaleão, nossa vice-presidente, ao Hisham Hamida, nosso diretor financeiro, Blenda, nossa assessora técnica, a todos os alunos, a todos os parceiros, ao pessoal da Suprema, nosso parceiro nessa empreitada. Primeiro, comentar sobre a questão do envolvimento do gestor. O gestor precisa estar envolvido nas questões de saúde, em todo o processo de planejamento. Ele deve participar da elaboração da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ali ele vai começar a entender como que se dá essa classificação, esses códigos, esses números que às vezes a gente não entende, mas que são necessários e que são definidos pela Secretaria de Tesouro Nacional, que os tribunais de contas aplicam, né? E que é uma regra, cada decimal tem um porquê, né? O 10 é a saúde e assim sucessivamente. Então, se o gestor participa ativamente do processo de planejamento,
né, desde a construção, né, do Plano Municipal de Saúde, ouvindo a comunidade através das conferências, levando a discussão ao Conselho Municipal de Saúde, né, participando da Lei de Diretrizes Orçamentárias lá no mês de abril, né, que vai para a Câmara Municipal, depois acompanhando, né, o envio da LOA, da Lei Orçamentária Anual, para a Câmara Municipal em agosto e acompanhando a votação dela até o final. Porque, às vezes, o gestor faz um planejamento, consegue que aquilo se transforme em uma proposta de orçamentária e a Câmara dos Vereadores muda lá na Câmara. Eles têm essa autonomia, mas a LOA volta para a sanção do prefeito. Então, é um processo de acompanhar todo esse trâmite dessas ações para entender melhor como que se dá o orçamento da saúde. Não basta ter recurso na conta se o dinheiro que veio foi para uma ação, uma estratégia que não está definida no planejamento, não está definida no orçamento. E o gestor, acompanhando todo esse processo, ele vai perder o medo de utilizar o recurso federal devidamente. A Blenda, na sua palestra, muito clara, muito transparente, né, deixou muito claro a questão, o recurso que vem para manutenção de ações de serviço de saúde e estruturação de serviço de saúde. Manutenção é o quê? É tudo que eu gasto na saúde. Nós estamos falando do recurso federal, então é o recurso que cai em uma conta do Fundo Municipal de Saúde, transferida fundo a fundo, né, que deveria já há muitos anos ser Fundo Nacional para o Fundo Municipal de Saúde, mas muitos municípios ainda não assumiram a gestão dos seus prestadores, ainda tem o Estado como interveniente, e aí precisa receber via Fundo Estadual de Saúde. Desnecessariamente, mas esse é um outro ponto que em uma outra aula com certeza será abordado. Mas voltando, o gestor acompanhando todo esse processo, ele vai saber como aplicar os recursos, né, na manutenção de ações de serviço de saúde. Eu posso pagar pessoal, posso pagar encargos, eu posso pagar tudo que está na Secretaria Municipal de Saúde. Eu conhecendo a origem do recurso, se ele veio da atenção básica, se ele veio do Previne Brasil, de todos aqueles regramentos do Previne Brasil, se ele vem da média e alta complexidade, quer dizer, eu sei direcionar, né, dentro do meu orçamento, eu vou recepcionar aqueles recursos para poder fazer a melhor aplicação, né, nas minhas contas. Então, eu acho que é isso. Eu queria saudar mais uma vez a todos os participantes, dizer que nós estamos junto com vocês. Ok, nós já restabelecemos aqui a conexão com a Blenda e nós vamos então dar prosseguimento à palestra dela sobre a gestão na execução do orçamento do SUS, na gestão municipal. Blenda, voltamos com você. Bom, voltei, peço desculpas, não sei o que aconteceu aqui, mas meu microfone perdeu o contato. Bom, então vamos lá de novo, lá na apresentação. Só repassando novamente sobre essas são as contas que estão abertas no fundo, pelo Fundo Nacional de Saúde para o repasse dos recursos atuais, custeio SUS. Olhem para as suas contas. Se vocês mudaram a agência e instituição bancária, né, ou seja, se você tinha dinheiro na Caixa e abriu no Banco do Brasil ou vice-versa, encerrem a outra conta. Finalizem, zerem, não deixe o valor lá, porque o recurso vai estar lá parado desnecessariamente. Ou seja, se mudou a instituição bancária, vocês encerrem a conta e façam a gestão do recurso somente numa conta, que é a conta onde que o repasse é feito por meio, né, das transferências fundo a fundo. Eu vou passar para vocês, próxima. Existem outras formas de consulta que nós disponibilizamos para que os municípios ou qualquer cidadão possa acessar as contas municipais. Eu pedi autorização para nossa vice-presidente que utilizasse as contas, né, do município de Ivaiporã para que a gente apresentasse como exemplo.
né? Então, nós temos duas formas de consulta. Uma que é no nosso painel de apoio à gestão, no site do CONASEMES, e a outra que é no próprio site do Fundo Nacional de Saúde, onde que também tem por conta, por repasse, várias informações que a gente disponibiliza no site do CONASEMS, não só dos saldos, mas várias outras informações. Eu convido a todos para depois também desse webinário, faça acesso e verifiquem, né, pesquisem informações nesse site. Próxima. Como eu não consegui clicar, enfim, abrir online, eu printei a tela do município de Ivaiporã, e aí, Cris, eu queria que você explicasse um pouco para eles sobre isso, ou seja, os saldos, as contas que tem. O município tem poucas contas, na realidade, eu acho que ela tem só 10 contas, tem município que tem muito mais, mas que, na realidade, é bom talvez você falar um pouco sobre isso, que a gente combinou também dela falar um pouco dessas contas. Essa é do painel do Fundo de Saúde de Ivaiporã, no painel de apoio à gestão, e também tem na próxima página, pode passar, Silvio, por favor, onde que tem do Fundo Nacional de Saúde, com o número de contas, tudo certinho. Próximo, Silvio. É isso, ou seja, ela tem 2 milhões em conta, temos 10 contas, né? É um pouco isso que são, o que está aqui é um pouco do print da página. Você quer falar alguma coisa, Cris? Pode ser. Então, na verdade, eu assumi o município de Ivaiporã, no Paraná, esse ano. Assim que eu cheguei, a primeira coisa, né, claro, fui ver o que tinha de saldo em conta, e a gente tinha bem mais, a gente estava com mais de 3 milhões em conta. Parte desse dinheiro era investimento e parte desse dinheiro é custeio. Então, o que era custeio e manutenção, eu já gastei quase tudo, infelizmente. Aí a gente conseguiu receber agora, infelizmente ou felizmente, porque é bom também ter e gastar, né? A gente conseguiu receber um pouco de emenda parlamentar de manutenção agora, então eu já tinha zerado, na verdade, a parte do custeio, só tinha ficado a parte do investimento, mas agora, como a gente recebeu algumas emendas na semana passada, então eu voltei a ter um pouquinho de custeio. Desses 2 milhões e 100 que está na conta, 1 milhão e 700 é investimento, e parte desse dinheiro já está totalmente carimbado. Então, são com equipamentos para as unidades de saúde e para a abertura de uma UPA, uma unidade de pronto atendimento. Então, como eu cheguei agora no município, esse ano o município não tinha licitação, né, não tinha nem, na verdade, planejado o que precisaria para as unidades e para a UPA, então a gente começou do zero a organizar, né, fazer a previsão de abertura da UPA, e agora que nós finalizamos o processo de licitação, inclusive está chegando alguns equipamentos, eu, com a graça de Deus, inauguro 2 unidades básicas de saúde e a UPA agora no mês de novembro, então provavelmente até no mês de dezembro, 80% desse recurso já não vai mais estar na conta, né? Com certeza. E parte do que tem nesse saldo que entrou esse ano, então que ainda não deu tempo também de eu gastar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é isso, olhar para o que a gente tem na conta e já começar a eliminar principalmente os recursos mais antigos que a gente tem. É isso aí. Ou seja, é um exercício que tem que ser feito, tanto do gestor e da equipe gestora que acompanha o secretário e a secretária de saúde, abrir o painel, abrir o site do Fundo Nacional de Saúde e olhar para os recursos e o que pode ser gasto. Vamos lá, eu já estou terminando, que eu acho que é a parte importante para a execução dos recursos. Bom, vamos lá. Próxima, por favor. Próxima. E aí vem a pergunta: mas eu tenho saldos. O que eu tenho que fazer com ele? Como é que eu posso gastar esse recurso? Né?
tem coisas importantes, ou seja, acho que pulou uma, dá uma olhada, sobe o slide anterior, por favor, é isso. Mas como é que eu posso aplicar esse recurso? Esse recurso está lá na conta há muito tempo, é dos antigos blocos, é lá daquele que está lá na minha conta do bloco da atenção básica, está lá no bloco da assistência farmacêutica, ou está no bloco de custeio SUS, dos exercícios anteriores. Eu preciso pagar minhas coisas, o que eu faço? Primeiro, até 31 de dezembro de 2021, nós temos um fator autorizador, ou seja, existe uma autorização legislativa que eu posso reprogramar esses saldos. O que aí a lei complementar coloca? Que eu posso fazer a transposição e a transferência ou a transferência desses recursos para que eu possa ser aplicado em qualquer ação e serviço de saúde. O recurso está lá no saldo, lá na conta do MAC, ou lá da assistência farmacêutica, né? Lá dos antigos blocos. Tem alguns critérios, mas esses critérios já foram cumpridos, uma vez que aquelas contas do bloco de custeio, por exemplo, as ações já foram feitas com recurso próprio ou recurso vinculado. Então, esses recursos estão lá como saldo e que você pode reprogramar e utilizar de acordo com o seu planejamento local. Você está precisando pagar folha, está chegando no final do ano agora, eu preciso pagar o 13º. Tem esses recursos na conta, reprograma e paga, independente da repasse anterior. Se o recurso está lá, independente se for de categoria de despesa, finalidade anterior distinta, eu posso pagar a folha. Se eu tenho dinheiro lá na vigilância e eu tenho que pagar a folha da atenção básica, essa lei complementar me dá esse respaldo legal para eu reprogramar esse recurso e fazer o pagamento dessas ações. Então, isso que é importante, a gente utilizar a Lei Complementar 172 até o final do exercício para reprogramar os saldos e utilizar da forma que eu estou necessitando. Se eu preciso comprar um carro para atender as equipes de saúde da família e eu tenho recurso lá no MAC, eu posso reprogramar e comprar esse equipamento, né, esse automóvel. Se eu preciso de um equipamento, eu preciso equipar uma unidade básica de saúde, se eu tenho recurso lá da vigilância, eu posso equipar. Ou seja, é uma flexibilização e uma autorização legal para que eu possa utilizar esse recurso. Se tem o saldo do bloco de investimento, eu terminei a minha unidade básica de saúde e tenho um valor, um saldo lá na conta. O objeto foi cumprido. Esse dinheiro eu estou precisando dele para pagar as minhas ações de vigilância em saúde ou adquirir medicamento, eu preciso comprar remédio. Eu posso fazer isso, eu posso pagar pessoal. Então, ou seja, existe forma de utilizar o recurso. Eu falo que essa lei complementar, ela veio para isso, para apoiar a gestão a resolver os seus problemas de financiamento no tocante à reprogramação desse recurso. Claro que o subfinanciamento é muito maior, mas é um respiro que o município tem, pois o recurso conta e você pode reprogramar esse recurso e, na realidade, você vai conseguir executar e cumprir com as suas obrigações. Então, mais uma vez, é uma forma de você utilizar esse recurso. Ah, mas eu não posso executar esse recurso porque o objeto não foi cumprido. Eu não consigo cumprir o que está como critério de reprogramação desse dinheiro. Tem outras formas. Vamos lá, próxima. Eu tenho uma resolução de 22, resolução CIT número 22, onde o que ela veio fazer em 27 de julho de 2017? Ela não é uma resolução nova, nós estamos falando de 2017. Aqueles recursos que foram pagos por emenda ou mesmo recursos que estão lá nas contas por algum programa do Ministério da Saúde para a aquisição desses equipamentos, você recebeu esse recurso e viu que
eu não preciso mais daqueles que foram inicialmente aprovados e hoje eu tenho a necessidade de comprar outros equipamentos, que não aqueles que foram anteriormente pactuados. Essa resolução me traz essa autorização de reprogramar e reaplicar isso em despesa de capital e em equipamentos. Mas eu posso trocar os equipamentos, eu posso trocar aquele rol de equipamentos que estava previamente pactuados. Por quê? Aqueles equipamentos anteriores, eu percebi que eu não preciso mais deles, porque eu já adquiri com recurso próprio, eu recebi de outro recurso, de outra fonte, e aí agora eu preciso de outros equipamentos que não aqueles. Então, essa resolução 22 é mais uma forma de que o Ministério está demonstrando que você pode reaplicar esse recurso em outros equipamentos. Enfim, são várias formas. O CONASEMS tem se dedicado e já elaborou várias notas de tentar apoiar o gestor na definição, mas sempre lembrando que é a autonomia da gestão, né? Olhar para a gestão municipal, olhar para o seu plano municipal e falar, olha, eu estou precisando desses itens, esses recursos, vai fazer com que eu cumpra esses objetos que estão aqui definidos no meu plano municipal de saúde. É um pouco isso que eu tenho para falar. Próximo, acho que por aqui eu termino, e aí vamos para as perguntas que certamente são muitas. Obrigado novamente pelo convite. Eu estou à disposição também para estar batendo papo com vocês. Muito bem. Tivemos aí uma aula com a economista Blenda Pereira, que é assessora técnica do CONASEMS, um tema bastante sofisticado, bastante complexo, e nós devemos ter mais algumas perguntas, né, Denise? Muitas. Temos sim, temos umas perguntas interessantes. Nosso próximo palestrante a responder é o nosso diretor financeiro, Hicham Hamida. Hicham, algumas perguntas que eu vou direcionar para você têm a ver com o controle social, transparência, e a pergunta é a seguinte: como a malversação de recursos, subfinanciamento e a ausência da cultura de avaliação impactam na situação de saúde do município? Qual o papel do controle social e dos planos municipais de saúde nesse processo? E eu vou juntar essa daqui, né? Os relatórios anual de gestão e quadrimestral necessitam de aprovação no Conselho? É com você, Hicham. Obrigado, Denise. Boa tarde, Denise, Bob, e a todos que estão nos assistindo. Os colegas aqui, debatedores, Mauro, a Cristiane também, palestra excelente da Blenda, né, bem explicativa. E eu até pegar um gancho na fala do Mauro, com relação à importância, né, do gestor e da equipe participarem desse planejamento. Então, está interligado o fato de ter uma malversação de recurso, de utilização. Nós temos um horizonte que é o subfinanciamento da saúde. Então, o que o gestor, junto com a equipe, pode e deve fazer para minimizar essa questão do subfinanciamento? E o planejamento, ele é, sem dúvida, de extrema importância. E esses instrumentos que nós temos, tanto o relatório anual de gestão, o relatório detalhado, né, do quadrimestre anterior, o plano municipal de saúde, e uma participação importante do controle social, mas um controle social fazendo o papel de controle social técnico, onde ele visa o fortalecimento da saúde pública. Sem dúvida, ele é de extrema importância para o gestor. Então, tanto o plano municipal de saúde, o relatório anual de gestão, a programação anual de saúde, elas devem passar, né, serem submetidas ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação. Lembrando que o gestor ainda tem, por obrigação, a audiência pública para apresentar o relatório detalhado do quadrimestre anterior junto à Câmara Municipal. Então, são espaços para o gestor, né, estar apresentando
o que foi construído, planejado e executado junto com a equipe, mas ouvindo a população e dando esse retorno para a população daquilo que foi executado. E o controle social ele tem esse papel de responsabilidade e de representação da sociedade, seja pelo segmento da gestão, pelo segmento dos trabalhadores, pelo segmento dos usuários. Então a gente reforça dessa importância dessa construção coletiva, desse planejamento ascendente, tanto da gestão junto à equipe e esse papel importante do controle social para estar acompanhando essa elaboração, mas defendendo o que é de interesse da população, defendendo o interesse do usuário e não defendendo o interesse de uma categoria específica, de um segmento específico. Então, aí ele foge daquilo que é, de fato, uma atribuição do controle social e, com certeza, isso vai interferir no planejamento e na execução desses recursos de saúde. Então, a gestão ela tem essa responsabilidade, assim como o controle social também tem de acompanhar e de levar para aquilo que é a necessidade de saúde da população. Muito bem. Denise, nós temos mais perguntas, né? Temos. Richan, eu vou aproveitar que você está aí já bem aquecido e vou passar para você a próxima pergunta, que é sobre atenção básica. Atenção básica é um tema de extremo interesse da gestão municipal do SUS e, portanto, uma das bandeiras de luta, de defesa do CONASEMS. O CONASEMS tem um grupo de técnicos e gestores que discutem atenção básica já há algum tempo. E uma nova modalidade de financiamento da atenção básica está em voga já há um tempo, e essa discussão se deu de maneira muito ampla no país. Richan, responde para a gente, por favor. Os valores de indicadores como os do Previne Brasil, por exemplo, fazem parte desses repasses de recurso e é depositado fundo a fundo? Bom, Denise, acho que você colocou bem, né, a questão da atenção básica. Ela é o nível de atenção que está nos 5.570 municípios e é uma prioridade de valorização por parte do CONASEMS. Para reforçar, a Blenda colocou muito bem, mas todo o repasse federal, né, para custeio do que nós temos, ele é repassado fundo a fundo. Então, essa é a modalidade. E o recurso do Previne, né, do nível de atenção básica, ele não é diferente, ele entra na conta de manutenção, ou seja, no bloco de custeio, para custear essas ações. Então, ele sim, entra, né, no bloco de manutenção e é repassado fundo a fundo para todos os gestores municipais, para todos os fundos municipais de saúde, né, no caso. Perfeito. Nós continuamos aqui com as perguntas que estão sendo monitoradas por Simone Ferreira, que é a coordenadora educacional da Faculdade Suprema e a parceira aqui do CONASEMS na realização do curso Ser Gestor SUS. Mais alguma pergunta, Denise? Deve ter muita, né? Sim, temos sim. Essa pergunta eu vou direcionar à nossa vice-presidente, Cristiane. E, Cristiane, você também, que atuou de forma bem forte, né, na discussão da atenção básica e continua sendo uma das pessoas que discute a atenção básica no país inteiro. Desculpa. Vou passar para você essa pergunta. Nós podemos comprar equipamentos da atenção básica com o recurso de manutenção? É com você. Essa é muito esperada, né? Eu sempre digo assim, para a gente fazer uma atenção básica com qualidade, fazer a manutenção do serviço da atenção básica com qualidade, o que a gente precisa? O dentista, por exemplo, para atender um paciente, ele precisa, para atender um paciente com qualidade, ele precisa ter ar-condicionado na sala dele? Então, é manutenção do serviço. A gente precisa de mesa e cadeira para atender o paciente? Então, é manutenção do serviço. É importante ter um bebedouro de água para manutenção do serviço?
Então, pode comprar. Precisamos ter uma mesa ginecológica para fazer o preventivo? Manutenção de serviço. Precisamos de computador para alimentar o sistema do prontuário eletrônico? Então, é manutenção do serviço. Então, tudo aquilo que for para a gente manter o serviço da atenção básica, pode sim ser comprado com o recurso da manutenção da atenção básica. Incrível, né, Denise? Como as perguntas elas acabam detalhando esta gestão, né, orçamentária, essa execução orçamentária, que é muito rica em detalhes, né, Denise? Exatamente. É impressionante como é complexo o tema e como isso tem que ser debatido, estudado e praticado, né? Isso mesmo, Bob. Nós conversamos muito com a nossa assessora técnica, Blenda, a respeito do grande desafio que seria abordar esse tema. Ele não se esgota em uma teleaula, ele não se esgota em 2 teleaulas e, com certeza, ainda não vai se esgotar nesse webinário. O CONASEMS se mantém aberto, os COSEMs também, para fazer essa discussão e esclarecer dúvidas. Nós temos mais 2 perguntas aqui. Eu vou repassar uma para você, Mauro. E a outra, depois, eu vou passar para a Blenda. Mauro, nosso querido secretário executivo, como a população... essa vai para a Cristiane, eu vou ler a sua primeiro, Mauro. Transposição dos saldos federais tem que ser a mesma fonte? Se faz uma programação para usar os resíduos, por exemplo, da assistência farmacêutica, se não tiver as mesmas fontes, não pode usar? Mauro, é com você. Sim, muito obrigado. Acho que a Blenda deixou isso bem claro, né, na sua fala. A Lei 172, ela nasceu de uma iniciativa do CONASEMS. A iniciativa de dar oportunidade ao gestor, porque roda muito, né? Todo dia tem um gestor novo, não só no nível municipal, mas estadual e federal, dá oportunidade a ele de utilizar os recursos, né? Como a Blenda colocou, nós temos aí milhares de contas bancárias abertas, né? Cada programa, cada ideia, cada iniciativa do Ministério da Saúde abria uma caixinha e virava um dono. Então, esse é o dono, essa é a caixinha da AIDS, e aí só pode gastar com a AIDS. Essa é a caixinha da assistência farmacêutica básica, só pode gastar com um medicamento básico. Então, a lei trouxe isso, quer dizer, as iniciativas que o CONASEMS teve ao longo desses anos, de trazer para 5 blocos de financiamento, depois para manutenção e estruturação de serviços de saúde, né, deixou para trás inúmeras contas bancárias abertas ao longo desses anos, que tem esses saldos que a Blenda colocou muito bem e que nos preocupa. E por que preocupa o CONASEMS? Preocupa porque são recursos parados em conta, né, e que o governo federal, os parlamentares, né, os órgãos de controle estão de olho. Por que a saúde quer mais dinheiro se tem muito dinheiro parado em conta? Então, a 172 veio nesse sentido. Olha, faço a transposição dos recursos para utilizar esses recursos. Sabemos da necessidade dos municípios, né, em recursos para a saúde, né, mas sabemos que tem dinheiro parado. Então, utilize da melhor maneira. Se você tem um recurso parado em conta, né, de assistência farmacêutica, eu vou dar um exemplo, né, lá na assistência farmacêutica de 2015, 2016, 2017, 2018, não importa, né, que está lá há alguns anos, você já cumpriu o objetivo. Ou você vai falar que vai comprar remédio retroativo de 2018 para dar para a população agora? De maneira nenhuma, você já deu o medicamento que tinha que dar na época, então você cumpriu o objetivo. A mesma coisa a caixinha da dengue. Você tinha lá um dinheiro para dengue, né, que era uma outra caixinha. E aí vai comprar inseticida para matar mosquito em 2018, 2017. Você já fez isso. Naquela época você não era o gestor, mas tinha no seu plano municipal, você vai ver no seu relatório anual de gestão, vai consultar aí as contas bancárias, os extratos, e toda a documentação do Fundo Municipal de Saúde, você vai ver que tinha pessoal, né, pagou encargos, pagou larvicida, pagou uma série de coisas. Então, você cumpriu o objetivo.
tá certo? Então, você pode pegar esse recurso e utilizar em custeio e em equipamento, de acordo com a orientação muito bem elaborada, muito bem explicada pela Blenda. O que não pode fazer é o recurso ficar em conta. Então, para ser muito claro, muito objetivo, eu tenho lá 50 contas bancárias, que tem lá, que daria para pagar aí a folha de pagamento do meu município por uns 4 meses. Então, chame o RH, mande fazer as folhas de acordo com aquelas caixinhas, zere todas elas e, pelo amor de Deus, vai lá e feche essas contas. Fiquem com 2 contas federais. Manutenção e estruturação. Aí facilita o jogo. Você vai levar para a prestação de contas no relatório anual de gestão, que obrigatoriamente a cada 4 meses você gestor tem que fazer. Então, o 72 veio nesse sentido e ela termina 31 de dezembro. O Conasems queria, no seu projeto original, que ao final do exercício financeiro, todo ano, 31 de dezembro, tendo cumprido o orçamento, sobrando dinheiro em conta, né, o município poderia reprogramar. Mas o legislador nos deu, no primeiro momento, até 2020 e no segundo momento, até 2021. Então, nós temos pouco tempo. Então, eu estou sendo muito simples, muito objetivo. Veja a sua folha de pagamento, tá, e feche todas essas contas anteriores, porque aí você pode gastar, pode fazer a transposição, porque você está gastando em ações de serviço de saúde. Obviamente, eu estou falando de recursos fundo a fundo. Eu não estou falando de recursos de equipamentos, de convênios que foram depositados. Estou falando fundo a fundo de manutenção e estruturação de serviço de saúde. Bem, eu só quero lembrar que todo esse material do webinário, material bastante complexo, estará disponível no AVA, esse ambiente virtual de aprendizagem. Nós estamos quase no finalzinho. Temos ainda mais 2 perguntas, Denise? Por favor. Sim, temos. Cristiane, você está conosco? Essa pergunta é para você. Como a população pode ter acesso a essa prestação de contas de forma simplificada? Qual é o instrumento de acompanhamento da população leiga? Existe alguma prestação de conta simplificada? Responde para a gente, Cris. Então, é bem interessante que essa prestação de conta seja construída com o Conselho Municipal de Saúde e com a participação da população, porque não tem uma prestação de conta, uma regra única para todo o país. Tem que ir avaliando aquilo que a população daquele local entende. Nós, gestores, precisamos prestar contas a cada 4 meses. A gente faz isso para a Câmara Municipal de Saúde, para a Câmara Municipal e para o Conselho Municipal de Saúde, a cada 4 meses. Eu construí uma forma de prestação de conta no município onde eu estava gestora, diferente desse município que eu assumi agora. A gente faz de acordo com aquilo que a população entenda. Mas o que é importante ter? Então, a gente presta conta de recurso municipal, estadual e federal, né? Nele, é importante que a gente identifique para a população quanto que a gente gasta com a atenção básica, com a média e a alta complexidade, com a vigilância, com a assistência farmacêutica, e assim vai. E a minha prestação de conta, por exemplo, eu também detalho os gastos maiores, como com salário, peças de carro, manutenção de veículos geral, né, laboratórios, exames em geral da média e da alta complexidade. Então, vai depender muito daquilo que a população daquele território tem interesse e precisa saber. Então, e eu sempre digo, porque não é difícil você fazer uma prestação de conta simples. É lógico que tem um detalhamento que é um pouco complicado, mas quem participa geralmente dessas discussões acabam aprendendo com o tempo. A gente não precisa levar a lei de diretrizes orçamentária para dentro da reunião do conselho ou para dentro da Câmara, não é isso. A gente pode simplificar, mas isso vai depender de cada gestor, de cada conselho,
né, da comunidade em geral participar da construção desta. Muito bem. Acho que nós temos ainda uma última pergunta. Temos. Blenda, eu vou fechar o nosso momento de perguntas e respostas com você, tá? Primeiro, uma pergunta mais simples. O que faço com recursos que estão em blocos antigos, antes da portaria 3992? Me corrija se eu estiver enganada, tá bom? Você refaz a pergunta mais corretamente. E a segunda eu posso usar recursos da saúde para pagar coleta de lixo hospitalar? E o lixo normal, eu posso pagar com dinheiro da saúde? Responde para a gente, Blenda. Bom, vamos lá para a primeira pergunta. As contas dos antigos blocos, elas foram também abertas pelo Fundo Nacional de Saúde para repasse dos recursos federais. Esses recursos só podem sair dessas contas para o destinatário final. Isso está na Lei Complementar 141, onde coloca que os recursos movimentados fundo a fundo devem ir para o destinatário final. Ou seja, não se pode fazer transferência desse recurso para outra conta do Fundo de Saúde. Pegar esse dinheiro e passar para a conta do custeio SUS, que é a conta atual. Não, isso não pode ser feito. Você tem que executar os recursos na própria conta. Por isso que a gente fala em zerar as contas que o Mauro acabou de falar. Ou seja, você zera as contas, o dinheiro sai para pagar aquilo que era a própria despesa. Por exemplo, eu vou pagar uma pessoa jurídica, eu vou pagar alguma ação. Então, sai do dinheiro da conta e vai direto para o destinatário final a quem essa despesa foi contratada. Então, essa que é a questão. Não dá para você ficar fazendo movimentação bancária com os recursos do bloco para outra conta do Fundo Municipal de Saúde. Conta própria ou conta do mesmo bloco. Você não pode abrir subcontas federais. O que você pode o dinheiro sai do fundo para pagamento da despesa. Isso é importante a gente colocar. Sobre a questão dos recursos do lixo e de resíduos sólidos. O artigo 4º da Lei Complementar 141, como eu já demonstrei, que o que não pode ser gasto com saúde, está lá resíduos sólidos, né? Ou seja, você não pode pagar o serviço para esse tipo de serviços, ou seja, de lixo urbano, aquelas companhias de saneamento, você não pode utilizar o dinheiro da saúde para isso. Mas, quando é dedicado ao lixo hospitalar, quando é dedicado para isso, você pode e deve utilizar os gastos, aliás, os recursos da saúde para fazer esse tipo de pagamento. Ou seja, ele é considerado gasto com saúde. Então, isso daí que é importante a gente sempre lembrar, né? Fazer essa diferenciação do lixo comum do lixo hospitalar. O lixo hospitalar é considerado gasto com saúde e o lixo, resíduos sólidos comuns, o lixo urbano, né, todo isso, você não pode gastar com dinheiro da saúde. Muito bem. Infelizmente chegamos aqui ao final do nosso webinário sobre execução orçamentária do SUS. Eu quero aproveitar esse momento e voltar a palavra para a Blenda, para ela encerrar aqui os comentários dela e depois eu faço uma passagem com todos os outros participantes. Por favor, Blenda, estamos encerrando, gostaríamos de ouvi-la com a sua última mensagem. Aliás, muito obrigado por sua participação, brilhante participação, por sinal. Bem, enquanto a Blenda se reconecta com... Ok, Blenda? Já estamos com você de volta. Muito obrigado por sua participação. Eu queria te dar a oportunidade de fazer o seu encerramento. Por favor. Vocês estão conseguindo me escutar? Tá.
Bom, eu quero novamente agradecer pelo convite. É sempre muito bom conversar com os gestores, conversar com a equipe gestora dos municípios e fazer o convite, né, para as pessoas que estão nos assistindo e para os alunos do curso Ser Gestor, que entrem na página do CONASEMS, que acessem os painéis que fazem parte do painel de apoio à gestão, que eu acho que vai ser de fundamental importância para que possamos fazer uma melhor gestão, para que a gente tenha mais informação. As notas técnicas do CONASEMS, que está disponível na nossa página, sempre está lá disponível exatamente para ajudar a gestão a fazer o seu melhor. Mais uma vez, obrigada por estar aqui e estou à disposição lá no CONASEMS. Só mandar as mensagens para a gente que eu tento responder à medida do possível. Obrigada. Nós que te agradecemos, Blenda. Mauro, por favor, Mauro Junqueira, secretário executivo do CONASEMS, o seu encerramento, por gentileza. Bom, também agradecer a todos, parabenizar, né, por ter aceito esse desafio, né, de ficar aí 10 meses conosco, né, discutindo, estudando um pouco, né, do Sistema Único de Saúde. Dizer que o CONASEMS ele representa 5.570 municípios, então é impossível responder, né, a cada um dos senhores, cada dúvida que tem, né, e por isso nós temos várias estratégias, né, uma delas é o nosso site, né, com publicações muito grandes de notas técnicas, webinários, informações diárias sobre legislação do SUS para o gestor municipal, o painel de apoio à gestão municipal, com os dados do seu município, com acompanhamento do seu município, com os repasses fundo a fundo, tudo num lugar só, no painel do CONASEMS. E uma estratégia que está em todo o país, que são os apoiadores. É a rede colaborativa, com 172 apoiadores, né, que hoje estão aí também, muitos deles como tutores do curso de gestor, do Ser Gestor, mas os apoiadores que estão na região, junto com vocês, participando da CIR com vocês, e é através deles que a gente comunica, é através deles que vocês vão levantar as suas necessidades, discutir, dialogar no fórum com os gestores locais, e quando não tem uma resposta, isso vai para o COSEMES, que é a representação estadual, que quando não encontra resposta, aí sim vai para o CONASEMS. Não estou dizendo com isso que não pode consultar o Mauro, a Blenda, nós estamos à disposição, né? O e-mail é mauro@conasems.org.br, é igual para a Blenda, igual para o Nilo, igual para o Rodrigo, para todos nós. Né? É o primeiro nome, o resto, @conasems.org.br. Fiquem à vontade de nos consultar, mas vocês têm aí, na ponta, na região de vocês, uma pessoa que está melhor preparada, está orientada, que é o seu apoiador. Valorize o seu apoiador e valorize o curso, que nós vamos fazer diferença, com toda certeza melhorar, né, a qualidade na resposta da gestão municipal no curso Ser Gestor SUS. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado, Mauro. E agora, Hisham Hamida, diretor financeiro do CONASEMS, o seu encerramento, por gentileza. Obrigado, Bob. Acho que é agradecer, né, a todos os participantes. Acho que o que nós abordamos aqui hoje é de extrema importância, mas no decorrer do curso isso é muito aprofundado e com certeza que o Mauro colocou vai fazer diferença na ponta na gestão. Acho que é importante o gestor, né, e toda a equipe ter em mente que tem que enxergar a realidade local, seja para construir o planejamento, né, o seu plano municipal de saúde, a sua programação, para elaborar a sua lei, né, orçamentária, o plano plurianual. Então é muito importante o gestor e toda a equipe, com sua autonomia, construir isso em conjunto com aquilo que é a necessidade de saúde da população. Pois só com instrumentos que condizem com a realidade, a necessidade de saúde daquele território, nós vamos ter uma eficiência de utilização dos recursos, seja do ponto de vista do planejamento orçamentário, seja do ponto de vista da execução financeira. E reforçando mais uma vez o papel que é do fortalecimento desse controle social para estar auxiliando a gestão. Seja capacitando esses conselheiros aí e utilizar onde tem Conselho Estadual de Saúde,
para que possam promover essa capacitação com apoio do gestor para termos cada vez mais pessoas preparadas. Essa formação aqui de toda a área técnica, né, da Secretaria de Saúde, dos gestores, com certeza também faz uma diferença, aumentando essa autonomia e esse conhecimento para tomada de decisão. Porque muitas vezes nós gestores, nós temos algum receio, talvez por desconhecimento, talvez por medo, mas com essa capacitação e com esse fortalecimento, a gente passa a enxergar essa legislação, seja ela uma portaria, uma lei, de uma forma ampla e como ela se aplica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para a gente utilizar e otimizar cada vez mais esse recurso que nós temos disponível, seja ele fundo a fundo, seja ele por outro meio de transferência. Então, parabenizar todos vocês, em nome aí de todos os trabalhadores, né, da saúde, todos os gestores que têm se dedicado muito, mesmo nesse período de pandemia, buscando essa capacitação para a gente fortalecer cada vez mais o Sistema Único de Saúde. Então, boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Richan. E agora, Cristiane Pantaleão, vice-presidente do CONASEMS. Seu encerramento, por favor. Agradecer a participação de todo mundo, dizer que é um desafio ser gestora hoje, a gente sabe disso, a gente tem os órgãos de controle monitorando o tempo todo o que a gente faz com o dinheiro, como a gente gasta, né? A gente tem legislações que não deixam muito claro, né, o que a gente pode fazer, o que não pode, a gente tem essa consciência, mas o que eu digo sempre, né, primeiro, eu falo que o gestor ele precisa olhar para a conta dele, enxergar o que ele tem de saldo, quanto que ele tem, o que ele tem, né, e conversar, é como o Mauro disse, aproveitar o apoiador, fazer discussões nas reuniões com os secretários a nível regional, debater, trocar experiência. E o que a gente fala que é o mais importante? É a gente conseguir oferecer à população um serviço de qualidade, com a participação do controle social, sempre tudo que a gente for fazer passar pelo Conselho Municipal de Saúde. Então, isso que é importante. Mas façam essa tarefa hoje. Olhem para as contas, olhem para os saldos. Se você não tem segurança, não tem conhecimento suficiente, não tem problema algum, façam reunião regional, debatam isso com o apoiador, né, com os COSEMs, e precisando também a gente está à disposição. O importante é a gente investir aquilo que a gente tem para o bem da nossa população, né? É esse que é o nosso foco principal. E agradecer aí a participação de todos. E agora eu passo a palavra para a nossa mediadora, a Denise Reinhardt. Obrigada, Bob. Primeiro agradecer a todos os palestrantes, os comentaristas, né? A nossa palestrante, Blenda, e os comentaristas que também desceram agora suas considerações finais, e colocar algumas observações aqui. Eu acho que todos que me antecederam trouxeram informações importantes sobre como o CONASEMS pensa e realiza suas atividades com uma escuta sensível dos territórios, dos 5.570 municípios, para poder cada vez mais adaptar as políticas públicas do SUS aos interesses da população brasileira. Então, a gente vê aqui colocações como a do Mauro e da Cristiane, falando do papel do apoiador, que é importante vocês sempre se dirigirem a ele, né? Como o Mauro disse, nós também estamos à disposição, mas o apoiador conhece a sua realidade. É a pessoa que está mais perto de você para responder as suas dúvidas. O curso foi pensado também como uma importante ferramenta de apoio a você, gestor, e aos outros estudantes que também fazem o curso conosco. Portanto, aproveite esse curso o máximo que você puder. Assista essas aulas. Como o Richan trouxe, aproveite algumas aulas para assistir junto com o seu conselho, capacitando os seus conselheiros, junto com seus técnicos, em reuniões que você entenda que aquele tema vai ser um provocador de discussão daquela reunião. Não perca o material de leitura, acesse a aula interativa, participe dos fóruns e não esqueça,
Muitos tutores que apoiam você são apoiadores, pessoas formadas que conhecem o SUS, conhecem a saúde, conhecem a região e podem discutir com você e esclarecer dúvidas sobre o conteúdo. Como comentamos, esse tema não é um tema que se esgota num webinário, mas muitas perguntas que ainda não foram respondidas e que estão no nosso chat vão ser disponibilizadas junto com esse próprio webinário. O último webinário que fizemos sobre planejamento, tivemos muitas visualizações, além de uma participação expressiva de 4.000 pessoas. Estamos aqui, sempre à disposição de vocês, pelo CONASEMS, pelo Mais CONASEMS. E até o nosso próximo webinário. Muito obrigada mais uma vez a todas e todos. Muito obrigado por sua participação, obrigado por sua companhia. Até a próxima.